Isso aí é como se fosse uma fronte ali para ele. Olha, você nem tem o visto, você já comprou passagem, você já reservou hotel. O que a pessoa não pode falar de jeito nenhum na hora da entrevista, que se ela falar, certeza que vai dar ruim. E a nossa recomendação é: toma cuidado com as postagens antes e depois da entrevista. Imagine uma assessoria de vistos internacionais com taxa de aprovação de 98,7%, mais de 400 mil vistos aprovados e garantia vitalícia. Sim, essa empresa existe, é brasileira e se chama NetVistos. São mais de 17 anos de experiência consular, com método próprio conduzido por especialistas humanos que acompanham o cliente em todas as etapas: escolha do visto ideal, análise documental, orientação estratégica e preparação real para a entrevista consular. A NetVistos se consolidou como referência nacional em assessoria de vistos internacionais e é líder de mercado pelo 5º ano consecutivo. Neste episódio, você vai descobrir como aumentar as suas chances de aprovação, quais são os erros que podem te impedir de conquistar o visto e dicas práticas que ninguém conta na internet. A gente vê casos e casos, casos inusitados, casos diferentes, então realmente a gente entende desde o início do processo até a etapa final ali da aprovação. Se demorar 3 meses ou 3 anos, NetVistos vai dar total assessoria, do começo ao fim. Como que vocês conseguem fazer isso? Tivemos casos aí de clientes que estavam devendo, estavam com dívida ativa, nome no SPC, Serasa, e conseguiram a aprovação. Isso aí não vai ser um impeditivo. Muda a nossa mente depois que a gente tem essa possibilidade de viajar e tem essa experiência, né? Como que você vê isso para quem tem o sonho de viajar? Vem acontecendo mudanças, né, mudanças radicais. Então, assim, hoje, o que eu posso dizer com precisão é que sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Newcast, que é o meu estúdio em Campinas, no bairro Swiss Park. Se você se interessa por visto americano ou visto para qualquer outro país deste planeta, você precisa assistir esse episódio até o fim. Meu convidado de hoje é Vitor Odorico, da NetVistos, que é uma das principais empresas do Brasil na assessoria de vistos. Uma empresa com mais de 17 anos e com números impressionantes. Então, fique até o fim e compartilhe com aquela pessoa que você conhece, que está para tirar o visto e tem muitas dúvidas. Esse episódio é exatamente sobre isso. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cassim. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse assunto aí que é temido por muitas pessoas e a gente vive isso todos os dias ali. É uma honra estar aqui. Muito bem, então vamos clarear a mente das pessoas. Para quem tem dúvidas, eu tirei meu visto com a NetVistos e eu me lembro de todas as dúvidas que eu tive, os medos que eu tive no começo, e vocês me assessoraram, cuidaram de tudo e deu tudo certo, de primeira, inclusive, tanto para mim quanto para minha família. Então é uma honra entrevistar vocês e trazer essa clareza para a turma que acompanha a gente aqui. Eu fiz uma pauta porque eu li o Instagram, eu li o YouTube e eu vi as dúvidas das pessoas. Também dei uma pesquisada no Google. Então, eu acredito que eu trouxe até pergunta demais, mas vai dar tempo da gente cobrir tudo, beleza? Beleza, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, quantos vistos até hoje, desde a fundação, a NetVistos já conseguiu aprovar? Cassim, são mais de 400 mil vistos aprovados, tá? Visto para todo tipo de visto, né? Para todos os lugares do mundo, incluindo o americano, que a nossa maior demanda hoje é o visto americano. A NetVistos carrega uma bagagem, é uma experiência de mais de 17 anos, e a gente sabe exatamente aí o que nega, o que aprova o visto americano. Cara, 400 mil vistos, quase 500 mil de vistos é muita coisa. Eu imagino a bagagem que vocês têm, inclusive dos vistos que não foram aprovados, né? Toda essa inteligência que vocês desenvolveram para chegar nesse número. Então, realmente é um grande diferencial. É um grande diferencial. Inclusive, quando acontece, hoje a NetVistos tem um percentual aí de 98,7% de aprovação. Inclusive, o índice aí do ano de 2025, tá? 98,7% de índice de aprovação? Exatamente. É um número alto, né? Um índice alto. E aí, quando acontece, porque assim, não é 100%, mas acontecem algumas negativas. Quando acontece, a gente analisa, a gente entende, estuda aquele caso para entender onde foi, qual foi o ponto ali principal da negativa. Perfeito. Então, já aproveitando, qual é a diferença entre contratar uma assessoria ou contratar um despachante para ajudar na hora de preencher o formulário e emitir o visto? Cassim, essa é uma excelente pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Contrata um despachante ou uma assessoria, uma empresa especializada em consultoria. O despachante, ele vai fazer o simples trabalho de balcão ali, que é preencher formulário. Então ele vai pegar o seu caso, ele não vai analisar corretamente, ele só vai preencher e transmitir isso para o DS-160, que é o formulário oficial.
Tá? É diferente de uma assessoria, uma empresa especializada, uma consultoria, que é o trabalho da NetVistos hoje. Então, até uma dica para quem está acompanhando aí, verificar o histórico dessa empresa, fazer uma consulta ali, seja comentários do Google, no próprio Reclame Aqui. Inclusive, a NetVistos está com uma avaliação lá de ótimo no Reclame Aqui. Nós fomos premiados, inclusive aí, recebemos um certificado aí do Reclame Aqui, estaremos concorrendo ao prêmio do Reclame Aqui na próxima edição. Então, muito legal. É importante que a pessoa faça essa busca, verifique se a empresa realmente existe, se tem um CNPJ ativo, se tem um cadastro ali no Cadastur, né, que é o órgão que regulamenta esse tipo de serviço para as agências de viagem. Certo. Também é importante que verifique se tem um contrato, sabe? Tudo isso importa. Afinal, a gente está lidando com sonhos e a gente sabe que é um processo bem burocrático, é um processo que não é barato e é importante que você evite essa dor de cabeça, né? Perfeito. Isso deixa muito claro que não é simplesmente pegar o formulário e preencher os dados, né? Isso realmente qualquer pessoa pode fazer. Um amigo da família pode ajudar. Não, preenche assim, preenche assado. Mas ter uma assessoria que entende do negócio, que já aprovou 400 mil vistos, é completamente diferente, com certeza. Você que está na dúvida, não só para visto, isso vale para a vida. Eu gosto disso. Sempre contrate um especialista, sempre fale com um especialista. Vale para advogado. Você tem um caso específico, precisa de um advogado específico e não um advogado generalista. Não um despachante generalista, uma pessoa que vai preencher o formulário para você. Uma assessoria específica vai fazer diferença, com certeza, sem dúvida nenhuma. NetVistos promete algo que eu vi no site, chamado Garantia Exclusiva de Assessoria até o visto ser aprovado. Se demorar 3 meses ou 3 anos, NetVistos vai dar total assessoria, do começo ao fim. Como que vocês conseguem fazer isso? Exatamente. Essa é uma exclusividade que nós temos aí, né? A garantia exclusiva é um diferencial da NetVistos. Como que funciona isso? Assim, a pessoa ela tá tirando o visto americano e a gente vai acompanhar essa pessoa até a aprovação. Se acontecer dela ser negada, a gente vai refazer todo o processo, né? Ela não vai precisar arcar de novo com uma taxa ali de consultoria, e aí a gente vai auxiliar, entender o que aconteceu e fazer essa nova aplicação. A única coisa que ela vai pagar é a taxa consular novamente. Então, da parte da assessoria de vocês, ela paga uma única vez. Exato. Até o visto sair. Exatamente. Até o visto sair. A gente vai acompanhá-la ali, seja 3 meses ou 3 anos, a gente acompanha até o final. Tem que confiar no próprio taco, hein? Tem, com certeza. É uma garantia Uau. vitalícia ali, né? Digamos assim, que a gente realmente acompanha a pessoa até que o visto seja aprovado. Cara, incrível. Ou seja, a pessoa só não vai ter o visto se ela desistir. Exatamente. A NetVistos não desiste do cliente. É só se o cliente falar que ele não quer tentar mais. Exatamente. Só se ele, inclusive, se ele quiser falar, não quero mais o visto americano, vou para outro país, a gente vai ajudar ali também. Muito legal. Muito bom isso. Que baita garantia. Quais são os vistos mais comuns? Olha, hoje o principal mesmo é o visto B1, B2, que é o de turismo e viagem. Esse é o tradicional top 1 que sai ali. Mas a gente também faz visto de estudos, visto somente de trabalho, também visto de trânsito, enfim, dependendo ali do tipo de visto, a gente consegue auxiliar. Então, na dúvida, óbvio, entre em contato com a NetVistos e vê todas as possibilidades que tem ali. Exatamente. Inclusive, tem clientes que chegam até nós com a dúvida, qual que é o tipo ideal de visto aqui para minha viagem? E a gente analisa, entende ali qual que é o propósito da viagem, que é o principal, e a gente fala, olha, para você o ideal é só B1, é B1, B2, ou não, ó, o seu caso é estudos. Então, a gente tem esse diagnóstico também. Isso é muito interessante, porque quando eu fui a primeira vez, eu fui para fazer um treinamento meu, então era uma palestra de 2 dias, e eu também ia aproveitar para passear. Mas era a primeira vez. Então, eu me lembro que vocês me instruíram muito bem ali, porque se a gente vai normalmente, já chega lá querendo contar do jeito que a coisa é. Não, eu vim trabalhar, né, vim para fazer um trabalho, pode soar uma outra coisa completamente diferente e você bate com a porta na cara e volta, né? Exatamente, exatamente. Isso acaba atrapalhando ali, né? Principalmente na hora da entrevista, se você não conseguir demonstrar qual que é o propósito, qual que é o verdadeiro objetivo da viagem. Excelente, muito bem. Ouvimos muito sobre tarifão, tarifaço, taxas, Trump, essas coisas da internet, vai ficar mais caro, não vai ficar mais difícil, não vai, enfim, tirando fofocas da internet, vocês que são especialistas nisso, o que é que tem de verdade e o que é que tem de mito? Olha, esse é um dos assuntos, assim, todos os dias a gente recebe mensagens ali de clientes perguntando sobre isso. Ah, vai mudar? Ah, ouvi falar sobre isso, aquilo. E realmente, a gente sabe que o governo americano, ele muda do dia para a noite, isso pode acontecer, vem acontecendo mudanças, né, mudanças radicais. Então, assim, hoje, o que eu posso dizer com precisão é que o nosso percentual de aprovação continua o mesmo, tá, assim, só que a gente sabe que de um dia para a noite as coisas mudam.
tem muita coisa acontecendo, a gente sabe que o Trump ele pode tomar uma decisão ali arbitrária e acabar mudando alguma coisa, alguma regra de imigração, ou aplicando uma nova taxa. Então, assim, hoje, o melhor cenário é você que quer fazer uma viagem, o melhor cenário é você fazer a aplicação hoje, agora, esse é o momento perfeito. Eu gosto dessa ideia porque se a taxa de aprovação de vocês está altíssima ainda, se está funcionando como a gente sabe que funciona, naquele modus operandi, cara, não espera uma notícia ruim, ano de eleição presidencial no Brasil, o cara fala alguma porcaria lá numa entrevista qualquer, pode dar um problemaço nisso aí. Então, se você tem esse sonho de tirar o seu visto para fazer uma viagem, ou ainda que não tenha, essa é uma recomendação adicional também, tem uma viagem vista, mais do que nunca tem que ter o visto. Agora, não tem uma viagem pela frente, o visto dura quanto tempo, americano? 10 anos por 10 padrão. anos. Poxa, já tira o visto, já deixa resolvido, não é? Exatamente. Já tira, deixa ali se pintar uma oportunidade, você já tirou enquanto agora ainda funciona dessa maneira, para não correr o risco de ter uma surpresa lá na frente, né? Uma promoção, né? Alguma oportunidade ali que a pessoa encontra e já tem o visto ali e já tá garante garantido. ali. Maravilha. Muito bem. Tem muita gente que não tenta porque acredita que não tem perfil. Eu não tenho perfil, eu não ganho para isso, eu não tenho como comprovar, seja o que for. Existe essa coisa de perfil bom, perfil ruim? Assim, isso aí é um mito, tá? Não existe essa questão de perfil ruim e perfil bom. A gente já trabalhou com diversos tipos de perfis, perfis onde a pessoa fala, não, meu perfil é ruim, eu não consigo comprovar, e a pessoa foi aprovada. Tá? Então isso aí realmente é um mito. Inclusive, Cassim, você que está acompanhando aí, a NetVistos tem um serviço gratuito de análise de perfil. Então você quer ter um diagnóstico completo do seu perfil, feito por nossos consultores especializados, comenta aí, análise, que você vai receber um link para você preencher e entrar em contato conosco aí e ter esse diagnóstico, esse histórico aí para o seu perfil. Não paga para fazer esse diagnóstico? Totalmente gratuito. Tá bom demais para ser verdade, turma. Ó, tem aquela garantia vitalícia, agora tem uma análise gratuita do seu perfil para poder te dar ali um ponto, né? Para poder te mostrar exatamente os pontos de melhoria, onde é que você pode, de repente, se preparar um pouco mais ou não, com uma empresa que tem mais de 400 mil vistos emitidos aí na bagagem, hein? Vale a pena demais. Aproveitando isso tudo, a gente vai falar sobre redes sociais. Manter a rede social bloqueada quando a pessoa está num processo de, acho que, ir para entrevista, é nesse momento. Para preencher o formulário não muda, para contratar assessoria também não, mas a pessoa vai para entrevista, mas tem rede social todas elas bloqueadas. Isso é um sinal de alerta lá na hora da entrevista? Sim, é um sinal de alerta. A gente recomenda deixar, inclusive estava sendo uma exigência obrigatória para o visto de estudos, tá? De deixar o perfil aberto para que o consulado consiga consultar e analisar aquele perfil. Para o visto de turismo, a gente sabe que não é obrigatório, mas a gente sempre recomenda deixar esse perfil aberto. Boa. Então você que tem um perfil travado, fechado, vai para a entrevista, contratou assessoria, está tudo certo, vai para a entrevista. Essa é uma dica essencial, porque eles querem te ver, essa é real. Eles querem te ver para ver se eles vão permitir você entrar no país ou não. Então, porque quem não deve não teme, é aquilo, né? Exatamente. Perfil fechado pode dar uma má impressão. E já aproveitando essa coisa de redes sociais e perfis, qual tipo de cuidado com a rede social? O que não postar antes da entrevista ou até mesmo depois da entrevista? Quais são os cuidados? Olha, tem que ter muito cuidado, Cassim, principalmente ali nas vésperas, né, da entrevista perante o consulado americano. Já aconteceram casos, por exemplo, da pessoa postar ali falando mal do país, sabe? Falando mal dos Estados Unidos ou do próprio país. E a gente sabe, não é algo oficial. O consulado americano tem ferramentas ali para consultas nas redes sociais, Facebook, grupos de Facebook, a gente vê bastante o pessoal participando. Não é algo oficial, mas a gente sabe, a gente está falando da maior potência, uma das maiores potências aí do mundo, né? Uhum. Então eles têm acesso, eles conseguem puxar essas informações. E assim, a nossa recomendação é, toma cuidado com as postagens antes e depois da entrevista. Perfeito. Gente, esse papo é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Você quer o visto americano, quer para os Estados Unidos e de repente posta lá vários vídeos falando mal do Trump. Concorda que não faz sentido? Ou outra coisa, você começa a postar assim, posta uma foto do protocolo, partiu entrevista, já era Brasil, nunca mais volto. Exatamente. Né? Começa a entrar em grupo de empregos, coisas, enfim, isso tudo os caras têm como vasculhar. Sim, com certeza. Isso aí impacta na aprovação e também no pós-aprovação, né? Isso aí tem que ter muito cuidado ali. Saí da entrevista, mandei um áudio para um amigo meu que tá lá nos Estados Unidos. Consegui, viu? Tô chegando aí, a família vai. Com certeza vamos mudar de vida. Então tem que ter esse cuidado. Boa, isso já vem com a próxima pergunta. Tem caso da pessoa foi lá,
tá aprovado, conseguiu, e daí do nada o visto é cancelado? Isso acontece? Tem, já aconteceu. Já aconteceu. E exatamente nesse sentido, da pessoa foi aprovada, já correu lá, buscou vaga, buscou serviço, ou já tinha alguma coisa engatilhada ali, entrou em contato com alguém, já aconteceu. É porque assim, só para o pessoal entender, quando o visto é aprovado, o passaporte fica retido para emissão. Uhum. E aí acontece o visto não é emitido e a carta 214B, que é a carta de negativa, é enviada para o cliente para ele retirar o passaporte porque o visto foi cancelado. Cara, Não isso deve fez. ser muito frustrante. Muito, muito. Porque a pessoa passou por todas as etapas ali, né, Cassim? Nossa. Passou pela etapa ali que a gente sabe que é uma etapa burocrática de preenchimento, tem que saber preencher corretamente. Passou ali, foi até o consulado, tem os custos, né, de transporte, foi até lá, fez a entrevista, né, perante o agente consular, e aí depois foi aprovado, recebeu a ótima notícia e de repente o visto é cancelado. Então é algo que poderia ter sido evitado, né? Muito boa dica. Isso aqui, inclusive, não dá nem pra chamar de dica, isso é uma consultoria Uma mesmo. consultoria. E pegando o gancho, vou emendar mais uma aqui. O status do visto, como que funciona isso? Porque fui aprovado, tô com visto, etc. Já vi ali, tá tudo ok, minha viagem é daqui, sei lá, 6 meses, comprei as passagens, e aí viajo, chego lá e não consigo entrar por algum motivo que eu descubro só na hora. Tem alguma dica boa com relação a isso? Como fazer? Tem um lugar para ver isso? Como que é? Tem sim. Inclusive é uma outra frustração, né? Se chegar lá na imigração com a família, criança, né? Às vezes, pô, tá indo conhecer a Disney, chega lá e não consegue ingressar no país por conta de irregularidade no visto, isso é um ponto de muita atenção. Inclusive, tem um link oficial do governo americano onde você consegue consultar o status do seu visto. Então você entra lá, coloca a informação do passaporte, as informações, você vai consultar se ele está aprovado ou não, porque pode acontecer do visto ser cancelado e a pessoa nem ficar sabendo. Nossa, imagina chegar com a família toda, aquela expectativa, viagem, já tá até com a orelhinha do Mickey lá. Exatamente. E ter que voltar por irregularidade no passaporte e no visto. Por isso que é importante sempre ficar de olho ali, uns dias antes da viagem ali, olhar para ver se está tudo certo. Excelente isso. Excelente cuidado. Você que já tá doido para falar com a NetVisto, segura um pouquinho, assiste até o fim aqui o nosso episódio. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube, do nosso vídeo completo, episódio completo, Instagram, site, WhatsApp, todos os detalhes para você conseguir falar com a NetVistos, tá? Vamos seguir na pauta aqui então. Ter histórico de outras viagens internacionais realmente conta? Ajuda bastante. Não é uma regra, tá? Mas assim, o que o consulado quer? Ele quer que você volte ao seu país de origem. Ele quer que você vá... vamos trazer o exemplo do turismo aqui. Você vai lá, turistou, gastou no país, foi lá, e aí você retornou ao país de origem. É isso que o consulado quer. Quando a pessoa tem um histórico de viagem internacional, ela fez uma viagem, ela retornou ao país, isso é um ponto muito positivo ali para aprovação. Eu fico imaginando que tá naquela categoria do óbvio, né? Pô, a pessoa fez 3 viagens, de repente, para a Europa, foi e voltou no prazo bonitinho. Aí pediu o visto americano, pô, esse cara vai e volta, né? Ele realmente passeia. Agora, de repente, passou do prazo, teve algum tipo de problema com a viagem, ou não tem nenhum histórico, aquela coisa ficando mais estranha. Como você falou, não é um dado oficial, mas está na categoria do óbvio, né? Com certeza. Acaba ajudando ali, né? Que eles querem realmente ver se você tem vínculos com o país. E o histórico de viagem, principalmente se tratando de viagem internacional, conta muito. Muito bom. Ter casa própria ajuda ou não muda nada? Ajuda também. Porque também é um vínculo, né? Você tendo uma casa, seja financiada ou não, é um bem que está no seu nome. É algo que te prende, que te segura no Brasil. Você tem algo ali que te segura. Então, realmente conta e ajuda bastante. Um emprego formal, uma carteira assinada, um vínculo de trabalho também? Bastante, ajuda também. Então, a pessoa ela é registrada, ela está há 5 anos no mesmo local, prestando serviço, trabalhando no mesmo local. Isso ajuda demais. Então, além da casa própria, emprego, bens, né? Um automóvel, alguma coisa no nome. Eu tenho sala comercial, eu tenho um escritório. Tá. Tudo isso conta, tá? Tudo isso entra como vínculo. Matrícula de escola de filho? Também Conta. Ou até mesmo da pessoa. Eu estou fazendo uma faculdade, estou fazendo uma graduação, uma pós-graduação, tudo isso conta como vínculo, tá? Perfeito. E para empreendedores, para empresários, ou para um empreendedor, de repente ele tem um CNPJ, né? Também é um vínculo, empresário também. Mas quem tem um trabalho informal, ele não tem carteira assinada, ele não é nem MEI, né? Vamos pensar, ele faz bico, não tem nada para comprovar. É um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil, assim. Assim, esse tipo de perfil a gente costuma analisar e dar uma atenção muito especial, porque a gente dá os caminhos, né? É importante que ele comprove esses vínculos. A gente sabe que é complicado porque realmente não tem como comprovar, mas tem alguns atalhos aí que a gente consegue trazer para que essa pessoa tenha a possibilidade ali de fazer a aplicação, tá?
Perfeito. Eu tô entendendo aqui que com a assessoria é meio que tem gente para tudo. Tem, Com a tem. assessoria, todos os caminhos possíveis vocês vão esgotar para que essa pessoa tenha realmente a chance de ter o visto. Exatamente. A gente já trabalhou com diversos tipos de público, de perfis diferentes, então a gente sabe exatamente qual que é o melhor direcionamento para cada tipo de perfil. Boa. Da pesquisa que eu fiz, uma das principais questões que eu li nos comentários é: pessoal, vamos compartilhar as perguntas que fizeram. Se todo mundo contar a pergunta que fez, a gente vai ter um dossiê das perguntas e tal. Vocês com certeza têm esse mapeamento. Dá para falar algumas perguntas que normalmente ou comumente aparecem na hora da entrevista? Dá sim. Inclusive, a entrevista é a etapa mais temida, né? Já Aham. aconteceu do cliente entrar em contato conosco, eu preciso de ajuda somente com a entrevista. E assim, realmente, como o agente consular analisa não só a parte documental, mas também comportamental ali na entrevista, a gente traz isso para dentro da NetVista. A gente tem um setor de simulação de entrevista, então a pessoa ela vai preparada lá para poder responder as perguntas. E aí são perguntas diversas, né? Nada foge ali do formulário ou de dados pessoais da pessoa, mas o agente consular pode perguntar qual que é o destino, qual o objetivo da viagem, quanto tempo vai ficar nos Estados Unidos, qual que é a ocupação atual, renda, se tem bens no nome, tudo voltado ali à aplicação e relacionado a vínculos ali com o Brasil. Isso é muito interessante que você disse agora, porque fez uma diferença brutal para mim, que é a simulação da entrevista. Eu tenho facilidade com câmeras, né? Sou entrevistador aqui do podcast, vivi na noite fazendo shows, então eu falei para milhares de pessoas, então eu não tenho dificuldade de me comunicar. Mas a gente sabe que quando a gente está sendo testado, é diferente, né? Ainda mais aquela coisa que você tem uma expectativa. E aí chegar na hora e responder as perguntas pode deixar um pouquinho mais nervoso. Eu me lembro da minha simulação e, cara, fez uma baita diferença, porque tudo aquilo que eu poderia gaguejar ou ter dúvida, eu resolvi na NetVistos. Na hora, estava tudo na ponta da língua. Que feedback você tem dos clientes que passam pela simulação e passam na hora da entrevista lá e conseguem o visto? Qual que é o feedback que você tem? É exatamente isso, que assim, a simulação de entrevista hoje é elogiada, né, por muitos clientes ali, porque é feito um preparo mesmo, como se fosse o agente consular perguntando. E aí, como que funciona? O time faz a pergunta, a pessoa responde. Se ela responder errado ou se tivesse uma melhor forma ali para a pessoa responder, o nosso time já pontua, se você responder assim é melhor, no seu formulário tá assim, responde assim. Então, assim, realmente, além de deixar a pessoa mais tranquila, porque, né, eles ficam nervosos ali, Sim. que é uma etapa ali que você vai ficar de frente a frente mesmo ali com o agente consular, ela já vai preparada ali para responder de acordo com o que precisa ser dito ali. Deixa eu contar uma particularidade da minha entrevista. Tudo certinho, com os dados, levei a pasta, a gente vai falar sobre o comportamento lá também, que é muito importante isso. Levei as pastas com os documentos, estava tranquilo, deixei a pasta quietinho, não cheguei a abrir no papel nem nada, né? Instruções da NetVistos. E ela foi perguntando e estava dando tudo certo. Eis que no meio ali, ela perguntou, legal, você vai fazer o quê? Vou passear, vou conhecer a Disney. E também vou fazer uma palestra no evento de um amigo meu, né? Não disse vou trabalhar, vou fazer uma palestra. Não, palestra do quê? De marketing digital, eu tenho um negócio, eu tenho alunos, então eu faço treinamentos de marketing digital. É para isso a palestra. E, na hora do formulário, eu pedi para a entrevista ser em português. Porque eu não tenho inglês fluente, eu preferi. E aí, a gente que estava lá, ela tentou me pegar no pulo. Ela tentou. Então, fica esperto aí já também, tá? Que isso acontece. Ela me disse assim, mas você pediu aqui na entrevista para ser em português porque você não fala inglês. E como que você vai fazer uma palestra nos Estados Unidos? Assim, Pegou, ó. né? E, cara, eu tava treinado, eu tava na ponta da língua. Eu falei assim, não, a minha palestra é para brasileiros. Então, eu tenho alunos brasileiros em 70 países e eu treino os brasileiros, ajudo os brasileiros empreendedores a fazer anúncios online, tráfego pago, a vender, a marketing digital no país que eles estão. Então, realmente eu só falo com um brasileiro, por isso que eu escolhi em português aqui. Aí ela fez uma cara tipo assim, então tá, faz sentido. Não deu certo, né? Não deu certo, eu não consegui pegar ele. Mas é interessante como as coisas estão amarradas e ela se lembrou ao longo da conversa, mas se você pediu em português, por que você vai fazer palestra nos Estados Unidos? Como isso? Então eles estão muito treinados para esse tipo de coisa, né? Exatamente. Eles têm assim, essa parte do treinamento para identificar essa questão da linguagem corporal mesmo. Então eles sabem se a pessoa está nervosa, se ela está mentindo, se ela está omitindo alguma informação. Então eles são treinados ali, diariamente eles lidam com esse tipo de situação. Então realmente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Muito bom. Vamos avançar. É muito comum o medo de não conseguir comprovar o vínculo de renda para conseguir o visto. Existe um valor fixo de renda? Existe uma fórmula secreta, infalível? Como que é isso? Não existe essa questão. O pessoal costuma falar, tem que comprovar um valor X, um valor Y, mas isso não existe, tá? Que assim, como eu disse, a gente tem que analisar cada perfil. Tem o perfil que o cara é estudante, quem vai patrocinar é o pai ou a mãe.
Então, para ele vai ser um tipo de aplicação. Ah, não, o outro já é um empresário, ele faz declaração de renda, de imposto de renda, tudo, ele tá tudo certo ali, ele consegue comprovar vínculo suficiente com o Brasil, consegue comprovar a movimentação bancária, já é um outro tipo de perfil, entendeu? Então, essa questão da renda a gente não consegue hoje colocar, você precisa comprovar no mínimo 5 mil, 3 mil, 5 mil, não consegue porque cada caso é um caso. Muito bem falado, porque eu já vi coisas na internet de gente falando dicas. Olha, dica, na semana que você for, pede aumento do seu limite, tenha pelo menos 30 mil reais na conta. Cara, são as fórmulas secretas da internet que, no fundo, não tem fundamento, né? Exatamente. O pessoal sempre tenta achar um jeitinho, alguma coisa ali, mas realmente não tem fundamento. Não tem a fórmula secreta, Não aquela existe. coisa que vai valer para todo mundo. É Não, caso a caso. Cada caso é um caso. E falando de caso a caso, o consulado realmente investiga a pessoa naquele processo? Claro que na hora da entrevista é uma coisa, não vai ficar abrindo tudo na hora, mas durante esse processo até a entrevista, vai ver Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, vai tentar buscar informações da pessoa, ciclos de amizade, páginas que segue, esse tipo de coisa, é real? Sim, isso é real, que assim, não é algo que eles deixam aberto isso do tipo, olha, a gente vai consultar grupos, fóruns, né, de grupos de Facebook ou algo nesse sentido, tá? Mas a gente, assim, já aconteceram casos de clientes que participavam de grupos de emprego e tudo mais, e foi questionado no momento da entrevista. Olha aí. Então, é uma evidência. É uma evidência, exatamente. Então a gente sempre orienta o pessoal com relação a isso, de tomar cuidado com o que participa, o que pesquisa durante essa fase ali desse processo ali de retirada do visto. Inclusive, assim, um dos pontos aí que o pessoal pergunta pra gente é com relação ao nome sujo. Ah, eu tenho dívida ativa. Isso vai atrapalhar, vai impactar no meu visto? Não, isso não atrapalha, tá? Já tivemos casos aí de clientes que estavam devendo, estavam com dívida ativa, nome no SPC, Serasa, e conseguiram a aprovação. Isso aí não vai ser um impeditivo, tá? Olha que notícia boa, porque tem muita gente que não vai nem tentar o visto porque tem, sei lá, algum tipo de dívida, tá com o nome sujo e acredita que tem perfil ruim, que a gente falou tempos atrás, e nem tenta, mas não é uma verdade absoluta. Não. É bem possível, acontece, é comum acontecer de conseguir o visto mesmo com o nome sujo. É comum acontecer. A pessoa chega ali, tá com o nome sujo, e aí ela consegue a aprovação. Excelente. Olha, você que está aí na dúvida se tira ou não o visto americano e está gostando do nosso papo aqui, o meu conselho para você é fale com a NetVistos, faça ali essa análise de perfil, que é gratuita, vai ter aqui na descrição do vídeo todos os contatos da NetVistos, porque de repente você nunca pensou em viajar para fora, mas está gostando do papo. Se você consegue o visto e tem essa permissão, eu garanto para você, a sua cabeça vai mudar e você vai caçar um jeito de ir. Você vai dar um jeito de arrumar o dinheiro para viajar, vai começar a se programar para isso, porque agora você já tem o primordial, que é o visto, a permissão para visitar o país. E isso muda tudo. Aconteceu comigo, Vitor, a primeira viagem internacional que eu fiz foi para a Europa em 2019. A gente foi em 5 sócios da agência na época, a gente lançou um produto digital, deu muito certo, deu dinheiro para todo mundo, então vamos visitar o mundo, né? Um dos sócios tinha viajado bastante, para mim foi a primeira vez. Eu tenho certeza absoluta que depois daquela primeira viagem, que a minha vida mudou no sentido de, cara, eu pertenço ao mundo, ao planeta, e não aqui a Campinas, a São Paulo, ou Paraná, da cidade que eu nasci. Eu me senti pertencente mesmo do mundo, né? Na viagem, na mesma viagem, a gente chegou 12 horas de escala em Madrid, então conheci ali um pouquinho da Espanha, depois 2 dias em Paris, conheci um pouquinho ali da França, e depois 5 ou 7 dias em Londres, se eu não me engano, esse tempo todo. E, cara, mudou a minha mente. E na época eu falei, pô, vou voltar aqui, vou voltar com os meus filhos. Aí depois eu voltei com eles, fui para Paris, e depois eu fui para Orlando sozinho, abri caminhos, agora eu vou voltar com eles. Então, muda a nossa mente depois que a gente tem essa possibilidade de viajar e tem essa experiência, né? Como que você vê isso para quem tem o sonho de viajar? É exatamente isso, que assim, conhecer culturas novas, novos ambientes, novos ares, né? Isso é importante. Às vezes a pessoa fica ali, é impossível, é um sonho impossível. Poxa, eu sempre quis conhecer a Disney, mas eu não tenho recurso, não vou conseguir o visto. Isso aí é um pensamento limitante, né? Acaba limitando os sonhos. E assim, eu concordo com você. Você vai lá, conhece novas culturas, novos ares, e isso faz toda a diferença aí, né? A gente sabe que a vida é curta demais, né? E a vida tem que ser vivida. Boa. Para fins de passeio, para fins de turismo, para fins de trabalho, para aprender outro idioma, de repente para trabalhar fora do país, tudo isso é muito possível. Com certeza. Tem que dar o passo, né? Exatamente. Tem que dar o primeiro passo. Muito bem. Vamos lá. Seguindo a nossa super pauta aqui, então. Tem roupa certa para entrevista? Um terno ajuda? A mulher que vai muito arrumada, muito maquiada? Como que é isso? Olha, a gente costuma falar para os clientes assim, vá como se você estivesse indo a uma entrevista de emprego.
não precisa ir tão formal, né? A não ser que você seja um advogado, um executivo, um empresário, tudo bem ir de terno. Né? Faz parte do seu dia a dia aquele tipo de vestimenta. Agora, se você, né, não é dessa categoria, vai lá, pode ir como se fosse para uma entrevista de emprego, não precisa ir tão arrumado, porque isso aí pode gerar questionamento também, tá? Vai parecer um personagem, né? Exatamente. O próprio agente consular vai bater o olho, vai falar assim, tá querendo parecer alguém que não é no dia a dia. Então, a gente sempre recomenda, vá como se estivesse indo para uma entrevista de emprego que não tem erro. Eu fico imaginando o agente consular, de repente, pesquisou ali o Instagram, deu uma olhada no perfil da pessoa, a pessoa não tem um vídeo de camisa. Tá de regata ou sem camisa o tempo todo. No dia da entrevista, terno, gravata, com gel. Que estranho. Isso aqui, você quer parecer o quê pra mim aqui? Deve rolar esse tipo de pensamento, né? Ah, com certeza. Com certeza. Já bate o olho ali e fala, ó, tem alguma coisa estranha aí. Tá muito over, né? Acho que a gente tá falando. Não, claro, nunca usou camisa, coloca uma camisa pra entrevista, ou coloca um blazer, isso aí tá dentro da normalidade. Mas se tiver fugir muito do estilo da pessoa do que vai parecer uma fantasia, vai despertar ali alguma coisa ruim nesse agente, Exatamente. né? Pode gerar questionamentos ali que poderiam ter sido evitados ali, caso não tivesse esse exagero aí, né? Perfeito. Muito bem. Quem teve o visto negado pode solicitar de novo depois de quanto tempo? Olha, para ser sincero, pode solicitar a qualquer momento, tá? Se eu fui negado hoje, amanhã eu já consigo dar entrada novamente. Só que qual que é o ponto mais importante, Cassim? É entender o que pode ter ocasionado aquela negativa. Porque assim, quando a pessoa é negada, eles não abrem o motivo. Não tem o motivo, eles entregam uma carta padrão, que é a carta 214B, uma cartinha rosa. Você sai com a carta, o passaporte em mãos lá e você não sabe exatamente qual foi o motivo. Então, qual que é o ponto importante? Entender o que pode ter ocasionado aquilo. Então, qual que foi o questionamento principal ali do agente consular? O que ele perguntou? Quais foram os pontos que ele trouxe ali, né, durante a entrevista? Tem alguma coisa errada no formulário? Então, toda essa análise é importantíssima, porque senão vai ficar gastando dinheiro, né? Quando é negado, tem que pagar de novo a taxa consular, tem que ir até o consulado, então tem todos os custos aí, e é importante fazer essa análise aí para ficar evitando esse tipo de gasto aí desnecessário. Legal. Então não tem uma multa ali que você tem que esperar, não tem um castigo. Não. Já pode aplicar de novo, mas como você falou, não faz sentido aplicar e ir lá fazer a mesma coisa, né? Tem que entender o que aconteceu. Exatamente, entender o que aconteceu. Por isso que é importante essa análise aí, né, do perfil, olhar, só para você entender que assim, quando a pessoa é negada, ela vai colocar no formulário que ela já teve uma negativa. E aí o que muda para o primeiro solicitante? Muda que abre um campo de defesa. Então, a NetVistos é especialista nessa questão aí de reversão de negativa. Então, a gente vai olhar o perfil do cliente, vai entender, vai traçar os principais pontos ali. Aconteceu isso na entrevista, né? Vai fazer um bate-papo com o cliente ali para entender e também já vai trazer ali quais são os vínculos que a pessoa tem no nome. E a gente utiliza esse campo de defesa para uma defesa mesmo. Olha, fui negado em maio de 2025, gostaria... Entendeu? A gente monta ali uma defesa mesmo ali, trazendo todos esses pontos, tá? Muito legal, muito legal. Comprar passagem e reservar hospedagem antes da entrevista, antes de ter o visto. Isso ajuda? Nossa, que legal, ele já está tudo comprometido ou isso atrapalha demais? Olha que assim, por incrível que pareça, atrapalha. Atrapalha demais porque assim, o agente consular, ele é soberano na decisão. E você chegar ali com passagem reservada, com hotel, isso aí é como se fosse uma afronte ali para ele. Olha, você nem tem o visto, você já comprou passagem, você já reservou hotel. Isso aí, assim, ao contrário de que muitos pensam, isso atrapalha, tá? Então, a nossa principal recomendação, tenha o visto em mãos primeiro, depois você organiza uma viagem, tá? Porque realmente pode acontecer de ser negado e você ter que entrar em contato com as operadoras, trocar, exatamente, pagar multa, dor de cabeça. Sem contar, como você falou, a gente tá lá, né, na cabeça da gente. Você tá confiante, hein? Você tá confiante, só que hoje não. Aí te dá uma cartinha rosa. Exatamente. Ele olha assim e fala assim, é o bichão mesmo, né? É bom tomar esse cuidado. Muito bem. Tem algum caso do visto ser negado por algum erro bobo de preenchimento do formulário? A gente volta naquela questão agora da importância da assessoria. Isso é comum? Sim, isso é comum. Inclusive, já tivemos clientes que chegaram até nós falando, olha, eu tenho todos os requisitos. Olha, eu tenho uma renda boa, eu tenho bens no nome, eu consigo comprovar tudo, eu declaro imposto de renda, tenho tudo o que precisa. Meu perfil é perfeito para aprovação. Só que eu fui negado. E a gente vai investigar ali o que aconteceu. Inclusive, tivemos um caso recentemente que a gente foi olhar qual que foi o erro da pessoa? O nome. Que a gente sabe que tem o nome, o sobrenome ali. Tá. E às vezes tem um nome composto, né? Tá. Que nem o meu é Victor Henrique. Então, primeiro ali, Victor Henrique, e aí depois vem o restante do nome. Então, a pessoa tem que colocar exatamente igual está no passaporte. Isso já é um erro. Mas aí a gente vê todos os dias ali diversos tipos de erros, né? Data de nascimento errada,
a questão de dias que vai ficar no país errado, que às vezes pega mal. A gente está falando de um visto de turismo, por exemplo. A pessoa coloca 3 meses, 4 meses, 5 meses. Vai passear, hein? Exatamente. Então, assim, são diversos erros bobos que poderiam ter sido evitados ali, sabe? Mesmo nome, como você está falando, acho que é muito comum, né? Nome de casado, nome de solteiro, nome de divorciado, aí o documento tá de um jeito, preencheu de outro. Isso, bateu errado lá, esquece. Né? Exatamente. Isso aí gera um questionamento. Alguns casos a gente consegue até corrigir, né? Fazer a correção. Tá. Só que ali gera um questionamento e, assim, acontece de ser negado por conta desses erros ali que poderiam ter sido evitados. Mais um excelente motivo para consultar uma assessoria, contratar uma assessoria para poder fazer tudo direitinho. Exatamente. Hoje a gente tem um setor, né, que, assim, especializado nisso, que faz o preenchimento, analisa, verifica se está de acordo e, inclusive, a gente envia para o cliente também fazer uma segunda validação ali para ver se está tudo certo ali, principalmente relacionado a dados pessoais. Perfeito. Falando em perfil de cliente, quem que a NetVistos atende hoje? É aquele cliente que realmente não sabe preencher, ou tem medo, tem segurança de preencher, e ele está precisando disso porque ele não sabe? Ou, de repente, um perfil de advogado que o cara não tem tempo, ele nem quer aprender, ele prefere contratar um especialista para tocar para frente? Tem um perfil ideal? Vocês atendem todo tipo de público? Como que é? Hoje nós atendemos todos os tipos de perfis, tá? Assim, desde a pessoa que está na dúvida, está vendo um monte de vídeo, tentando entender como que funciona o processo, está na dúvida, não sabe exatamente como começar, e também aquela pessoa que ela até sabe como fazer, só que não tem tempo, quer poupar tempo e dor de cabeça, né? Porque a gente sabe que é uma parte, tem a parte muito burocrática ali de preenchimento, e é exatamente esse tipo de... Tanto esse perfil quanto a pessoa ali que não sabe como fazer, que a gente consegue atender. Excelente. Então, se tiver na dúvida total e quer contratar por segurança, pode. Se quer poupar tempo, cuida de tudo para mim, resolve também e vai. Foi meu caso na época, inclusive. Falei, gente, eu não vou nem me arriscar a preencher isso aqui. Não vou. Não quero correr o risco de chegar lá por algum detalhe bobo. Quanto custa que eu pago e resolve para mim. É bem que isso. E funcionou, foi de primeira. Olha aí, funcionou. Beleza. Sobre a fila de agendamento, a gente sabe que é muito disputado isso. Tem como antecipar a entrevista? Tem sim. Inclusive hoje, Cassim, por exemplo, tem consulado que só tem agendamento para daqui 6 meses. Então, realmente é um processo que acaba sendo demorado, principalmente São Paulo. São Paulo é muito disputado, tem muita demanda e hoje, se abrir o calendário ali, ele só vai estar para daqui 6 meses. E qual que é um diferencial que nós temos? Hoje a NetVistos conta com um setor especializado em monitoramento, antecipação de datas. Então a gente faz a antecipação ali para o cliente, a gente reduz esse prazo aí para 15 dias, 10 dias. Então, assim, é uma antecipação muito grande, sabe? Principalmente para quem já tem viagem marcada, já tem um planejamento ali e precisa disso com urgência. É um setor que trabalha ali 24/7, então é o tempo todo. Afinal, muda muito rápido, né? É um calendário... Liberou uma data em São Paulo, ele muda muito rápido porque é aberto ao Brasil todo. Então, todas as pessoas têm acesso. E é por desistência, né? Eu estava agendado para a semana que vem, tive um imprevisto, vou ter que reagendar. Eu desmarquei esse meu compromisso e aí ele abre para outra pessoa. Então, tem que ser muito rápido e por isso que a gente tem um setor especializado e a gente garante essa antecipação. Isso também é um baita diferencial. A gente garante. Falando em antecipação e datas, por exemplo, se eu tiver uma urgência na minha viagem, no prazo dessa entrevista para conseguir o visto, e de repente, por conta dessa urgência que eu tenho, eu quero fazer em São Paulo, mas surge alguma coisa num outro estado para fazer entrevista, uma data antes. Eu posso, mesmo tendo aplicado em São Paulo, fazer entrevista em outro estado, outra cidade? Pode sim, assim, não tem problema nenhum. Isso aconteceu depois da pandemia. Antes da pandemia, era limitado. Eu preciso fazer em São Paulo, eu tenho que alterar no meu formulário que eu vou fazer em São Paulo. Só que depois da pandemia, né, como foi reaberto ali o consulado e aí gerou uma demanda absurda ali a nível nacional, eles liberaram isso. Então, eu agendei inicialmente em São Paulo, mas eu preciso fazer em Brasília. Vai lá, altera, faz o agendamento em Brasília, não vai ter problema nenhum. Excelente. E essa coisa de antecipar, é possível contratar isso de vocês então? Gente, eu tenho pressa, eu tenho urgência, antecipa para mim, eu posso contratar essa antecipação? É isso? Pode sim. Hoje nós temos esse serviço exclusivo de antecipação de entrevista. É um serviço onde a gente garante realmente que é feita essa antecipação. Então, a gente tem um setor dedicado a isso, a pessoa, né, o time fica monitorando e aí é feita essa antecipação aí de acordo com a necessidade do cliente. Eu consigo ir de segunda, quarta e sexta, porque terça e quinta eu tenho compromisso. Tá. Então a gente consegue ajustar ali e ficar monitorando ali de acordo com cada particularidade ali de cliente. Muito bom mesmo. Quanto tempo demora para sair o visto americano? Varia de estado para estado? Como que é isso? É um prazo padrão? Hoje, após a aprovação, é entre 7 a 10 dias para esse visto
ficar pronto, tá? Tá. E aí tem 2 tipos de envio. Você pode retirar lá no CASV, ou você pode pedir para entregar na sua residência, e tem uma taxa do próprio consulado que eles enviam para o seu endereço. Mas em média de 7 a 10 dias. Pode variar de um consulado para outro, tá? Mas essa é a média aí para poder ficar pronto. Dá até para dizer que é rápido, né? É rápido. Esperou ali o processo. O que acaba demorando mesmo é o agendamento em si, né? Depois que é aprovado ali, acaba sendo um processo mais rápido. Tá certo. De 7 a 10 dias a pessoa pode ou buscar ou retirar, ou receber em casa o passaporte já com aquele visto bonito, aquele visto americano lá que fica lá naquela folhinha linda do passaporte, né? Fica. Dá até para tirar foto, né? Uma selfie ali. Faz uma selfie. A gente conseguir. Muito bom, muito bom. Tem algum consulado que aprova mais ou isso é um mito? Isso é um mito. É outro mito. Inclusive, diariamente a gente recebe esse tipo de pergunta. Eu fiquei sabendo que no Rio aprova mais, eu quero fazer lá. São Paulo nega muito. Mas o que acontece, que assim, até um ponto aí que a gente sempre orienta o time a passar isso para o pessoal, né, para os clientes. Não é que São Paulo aprova mais, é que a demanda de São Paulo é maior. Então, realmente, tem muita gente em São Paulo, consequentemente, acaba tendo um número mais alto do que os demais consulados de aprovação e também de negativa, devido a esse volume. É um volume muito alto. Mas, assim, questão de análise, de critério, não muda de um consulado para outro. A análise e critério ali de aprovação são os mesmos, tá? Tá, perfeito. O que a pessoa não pode falar de jeito nenhum na hora da entrevista, que se ela falar, certeza que vai dar ruim. Olha, tem vários pontos aí, Cassim. Acho que o principal, né, a gente costuma falar para o cliente, olha, seu perfil é de turismo, cuidado com o que você vai falar ali na hora da entrevista. Por exemplo, já aconteceu de pegadinha, né? O consulado perguntar para a pessoa, se você receber uma proposta de emprego lá nos Estados Unidos, você aceitaria? A pessoa, aceitaria. Eu tô lá mesmo. Tão ingênuo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, essa é exclusiva, hein? Exclusivo para quem tá acompanhando aí. Tome nota, atenção, atenção, atenção. Sensacionalismo agora aqui no Newcast. Tome nota que vem bomba aí para você. Diga. Tem uma pergunta recente que tá negando muitas pessoas aí no consulado, tá? Inclusive o nosso time já tá orientado a repassar isso para os clientes, que é o seguinte, o agente consular olha para o cliente, né, pro solicitante e pergunta, tem alguma coisa no Brasil que te impede de retornar? Ou você tem algum medo, né, algum medo que te faça, que te impeça de voltar ao país de origem? Se a pessoa fala que sim, ela já é negada. Olha então é uma pergunta nova, eles não estavam fazendo isso é recente e tem que tomar muito cuidado, que é mais uma pergunta aí que pode ser feita. Pô, e a pessoa responde numa boa, de repente, né, tem uma preocupação de, sei lá, de sobrevivência, de emprego, de sustentar os filhos e tal. Fala alguma coisa relacionada assim, tem um receio de voltar, tem uma preocupação, acabou. Exato, exatamente. Então tem que se atentar nisso, que assim, não são todos os novos casos que eles estão perguntando, mas já aconteceram ali com os clientes e a gente sabe que eles podem fazer esse tipo de pergunta. Então é mais uma orientação aí pro pessoal. Boa. Tomou nota? Se for fazer entrevista aí nos próximos dias, fique esperto que vai cair na prova. Quase que isso. Vamos lá. O que é que ninguém fala para quem já conseguiu o visto e que é fundamental? O que fazer para evitar transtornos quando chegar nos Estados Unidos? A gente falou um pouquinho sobre a questão do status, né? E ver se o status do visto, não é do passaporte, é do visto, né? Do visto, isso. O status do visto com relação a quando chega lá e tal. O que mais tem em volta disso? Olha, além dessa questão aí, assim, de consultar, né, o status do visto, tem um ponto também do passaporte. Já aconteceu, por exemplo, a pessoa mudou o nome, ela casou, mas não atualizou o passaporte. Chega lá, ela vai ter problema na imigração. Isso aí é um dos pontos. Embarca normal, foi lá na hora da imigração que isso acontece. Exatamente. Então, assim, é um dos pontos que a gente fala, olha, casou, atualiza. Tudo bem, vai andar com 2 passaportes ali, né? Um com visto e o outro com o nome atualizado. Beleza, tudo bem, mas não vai ter problema. Isso evita problema lá durante a imigração. Nossa. E aí até aquela questão, né, de consultar sempre ali o status do visto, ver se não teve nenhuma mudança de todos, né, os integrantes da família, não só, às vezes é o pai que está resolvendo, né, consulta ali da esposa, do filho, enfim, consulta de todo mundo ali para não ter nenhum tipo de problema lá na hora da imigração. Tirando um pouquinho do peso, vamos relaxar o ombro aqui, de problema, imigração, não consegui entrar e tudo mais. Qual a história mais emocionante que vocês... Quer dizer, 400 mil vistos, vai ser difícil lembrar de uma história só, com certeza tem muitas, mas consegue citar aqui pra gente? Uma história emocionante? Consigo, assim, são muitas histórias mesmo, assim, de pessoas, né, que quer realizar o sonho do filho, de conhecer a Disney, pessoas que tá passando por algum tipo de problema e quer muito fazer essa viagem, sabe? São muitas histórias mesmo.
Tem uma recente que eu vou citar aqui, teve um caso recente de um cliente, o nome dele é Janderson. Ele foi aprovado, mas o seguinte, ele ficou de 2004 a 2006 morando de forma ilegal nos Estados Unidos. Nossa. Ele entrou pelo México, Nossa. ele ficou esse tempo nos Estados Unidos, foi pego lá, foi deportado, né, retornou ao Brasil, tentou 2 vezes tirar o visto americano recentemente e não conseguiu. Ele procurou a nossa ajuda, a gente entendeu o caso dele, explicou dos riscos, né, que é muito importante, a gente deixa isso bem evidente, olha, tem o risco, principalmente que ele ficou ilegal, já é um perfil bem complicado. E ele foi aprovado. A gente conseguiu reverter. Ele tem uma filha especial, ele vai levá-la para conhecer a Disney agora, Incrível, esse ano. cara. Nossa, e tinha tudo pra não dar certo. Tinha tudo para não dar certo. Um perfil totalmente complicado mesmo, né? Por conta de todo esse histórico, era um perfil improvável ali e a gente conseguiu reverter. Cara, que incrível essa história. E eu fico aqui pensando, se uma história como essa, de um perfil improvável por conta desse histórico, vocês conseguiram reverter com toda a assessoria e o trabalho. E, gente, deixando bem claro, né? NetVista é uma empresa muito séria, que tem 17 anos, 400 mil vistos aprovados e que dá garantia de assessoria até o fim para você. Tem muita história e tem muito conhecimento, tanto dos vistos aprovados, tem muito conhecimento, e dos vistos que foram negados, que eles ainda estão em processo e tudo mais. Esse conhecimento, cara, quanto custa isso, né? Fico pensando, você quer tirar o seu visto, você que tem uma promoção de empresa ou mesmo uma passagem que vai passear com a família, vai conhecer a Disney, que seja. Quanto custa esse seu sonho para realizar se você puder ter acesso a essa assessoria que conhece do negócio como ninguém? É completamente um diferencial no mercado. Com certeza, com certeza. Nós estamos aí há mais de 17 anos, né? O nosso time é especialista. Tem gente no nosso time com mais de 10 anos, uma década ali, que já está conosco há muito tempo. Então, assim, somos especialistas mesmo. A gente respira todos os dias, a gente vê casos e casos inusitados, casos diferentes. Então, realmente, a gente entende desde o início do processo até a etapa final ali da aprovação. E nada a esconder. Se o cara tiver dúvida, vai no Reclame Aqui. Vai sair até prêmio, hein? A gente está concorrendo ao prêmio. Tá na dúvida? Dá uma olhadinha lá nos comentários do Google. A gente tá com uma avaliação muito boa lá no Google. Reclame Aqui, recomendada. O pessoal tá perguntando até para as IAs da vida, viu? A NetVista tá recomendada também. Já tá recomendada na IA? Na IA também. Então, que sensacional. Na dúvida, veja todos esses pontos aí e venha para melhor. Muito bom. Vamos falar sobre a entrevista agora, que é uma questão de muita dúvida, com certeza. Qual que é a importância do comportamento? Então, a pessoa tem um perfil perfeito. Tem renda, tem cartão, tem vínculo, tem imóveis no plural, tem automóveis no plural, tem empresas no plural, tá tudo certo. Mas chega na entrevista, arrogante, ou com um perfil muito agitado, ou enfim. O comportamento na hora pode derrubar um perfil perfeito? Total. Já aconteceram casos do cliente ter todos os requisitos, chegou na entrevista, agiu com arrogância, não soube responder, travou ali na hora, e a entrevista é um dos principais pilares ali para aprovação. Então, já aconteceram, já tivemos casos, inclusive teve um caso, uma vez, um casal de médicos, que eles foram até a entrevista, a gente tinha certeza que eles seriam aprovados e eles foram negados. E depois, conversando, tal, ele até abriu, né, pra gente, falando que realmente houve uma discussão ali com o agente consular, e a gente sabe que, isso não se faz. Não se faz, não se faz mesmo. Tem que agir com naturalidade, responder de forma objetiva, ser o mais cauteloso possível ali nas respostas, e a partir do momento que age com uma soberba ali, uma arrogância, isso já pega mal. E aquele pessoal que vai... eu digo aquele pessoal porque, gente, eu também fui fazer a minha entrevista para tirar meu visto e eu já fui aquele pessoal que é afobado e tal, né? Mas fui muito bem preparado. Mas eu vi do lado nos guichês, gente chegando com pasta e já abrindo a pasta, já tirando documento, já pegando o celular, uma agitação, sabe? Assim, que chamou até minha atenção do lado, assim. A pessoa tá levando provas e documentos, mas isso atrapalha essa agitação toda? Com certeza, atrapalha demais, porque assim, a gente sempre recomenda, só entregue o que o agente consular pedir. Às vezes a pessoa já chega ali, já vai colocando o documento, e falando sem ele perguntar. A gente sabe, por hábito, né? O americano, ele não é tão comunicativo igual os brasileiros. Se deixasse, a gente chegava lá falando, eu vou lá, vou conhecer a Disney, já chegava falando assim, mas não é assim, eles gostam de algo mais sucinto, mais objetivo. Então, realmente, chegar com essa afobação, de querer comprovar algo ali, e isso atrapalha bastante. É bom cuidar, gente. E eu fui para Portugal depois para fazer também um treinamento, e levei também os documentos, levei a pastinha, deixei quietinha a pastinha toda ali. Já estava treinado por conta da NetVistos, né? E não precisa de visto para ir para Portugal, mas para entrar tem uma entrevista ali, tem uma perguntinha ali, né, na imigração e tal.
Eu lembro que eu levei minha pasta e fiquei também tranquilo de boa ali, se precisar alguma coisa estava aqui. E aí o cara puxou papo comigo. Não, legal, treinamento do quê? De marketing. Que legal. Você tem um site? Tenho. Deixa eu entrar aqui. Aí ele entrou no site. Aí ele falou, mas não tem nada aqui falando dessa sua palestra. Eu falei, não, mas ele coloca /Portugal no meu domínio, que aí, como é um treinamento, ele não tá... Ah, tá, ele pôs / digitou. Ah, legal. Ah, vai ser aqui na Avenida Liberdade, sim, vai ser tal dia, tal hora. Cara, ele leu o meu evento inteiro, eu não sei se ele ficou curioso, se fazia parte do processo do deixa ou não deixa entrar. Mas aconteceu isso lá na hora também. Pastinha quieta, não abri em nenhum momento, perguntou, respondi, se pedisse documento, tava na mão. Mas chegar abrindo pasta e sacando documento, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Inclusive, um dos pontos que a gente fala é saber levar a quantidade ideal de documentos e quais documentos levar. Porque às vezes a pessoa leva muito documento desnecessário, o agente consular pede algum documento específico, a pessoa se perde ali na hora de procurar. Então, assim, tem que ter realmente um checklist ali do que realmente importa e o que realmente precisa ser levado. E eu me lembro do checklist que a NetVisto me deu. Assim, leve isso aqui, coloca na pasta nessa ordem, só entregue se te perguntarem, mantenha calma. Eu lembro de tudo, fez uma baita diferença. Ó, a gente conseguiu, eu fiz o meu, consegui de primeira, fui sozinho. Até depois eu vim saber, né, que a minha esposa fazendo depois dos meus filhos, poderia ter ali alguma possibilidade, tipo, o cara foi sozinho, então ele vai ver se ele abre caminho, e depois ele leva todo mundo. Poderia ter esse tipo de questionamento ali, não teve nada, a gente conseguiu de primeira, tanto meu quanto minha esposa e os filhos depois ali, com a assessoria da NetVisto. Maravilha, esse é um diferencial, né? Assim, a maioria dos nossos clientes, eles conseguem de primeira, e aí a gente tem os casos dos negados que nos procuram, né? Então, eu fui negado e a gente consegue reverter. E assim, geralmente, estando tudo ok e o cliente orientado, a condução da entrevista ali Vai fluir. Bem tranquila, vai fluir tranquilamente. Muito bom, meu amigo. Você que nos acompanha, quer falar com a NetVistos, todos os detalhes, Instagram, site, WhatsApp, tudo vai estar na descrição do vídeo. A gente falou aqui durante, se você de repente pegou o episódio do meio para frente, tem uma análise, análise de perfil? Qual que é o nome que vocês dão? Isso, análise de perfil gratuita. Análise de perfil, uma análise gratuita. Tem uma análise de perfil que você não vai pagar nada para fazer, você vai entrar em contato com a NetVistos, aí vai conversar com eles, passar as informações, eles vão fazer uma análise do seu perfil que é gratuita para te dar ali possibilidades que você tem de conseguir o seu visto, vão te dar uma assessoria completa e tem garantia exclusiva, garantia vitalícia. Até o seu visto sair, você nunca mais vai pagar nada com relação à assessoria. Taxa do consulado, isso é outra coisa, né? O que é taxa oficial, você tem que pagar de novo. Mas a assessoria você paga uma vez e vai até o fim, até o visto ficar lá bonitão no seu passaporte. É isso? É isso. Pode contar conosco aí, são anos de experiência e a gente tem todos esses diferenciais aí para dar o melhor suporte, o melhor atendimento aí a todos os clientes. Muito bom. E agora... Clichê nosso aqui do Newcast, todo fim de episódio, eu pego meu convidado aqui de surpresa e peço uma frase, já vai pensando, uma frase para a gente encerrar esse episódio. E aí, essa frase vai estar em todos os telões da Times Square e 8 bilhões de pessoas, todas as pessoas do planeta vão passar por ali e vão olhar para o telão e vão ler essa frase que você vai deixar, olha a responsabilidade. Então, que frase é essa que você, Vitor, vai deixar no nosso telão? Uma frase, olha, acho que trazendo um pouquinho aí do que a gente falou até agora, eu deixaria uma reflexão, né? A vida é muito curta para você não sair do ambiente atual. Explore novos lugares, conheça novas pessoas, novas culturas e viva intensamente. Acho que eu deixaria essa frase. Muito bom. E tem tudo a ver com visto, com viagem, tem tudo a ver com tudo. E, de fato, muda a vida. Uma viagem que você faz. O Brasil é muito grande, né? O Brasil é quase o tamanho da Europa. Então, o Brasil é muito grande. Você vai de São Paulo para Minas, praticamente você cruzaria 3 países na Europa, né? Mas o fato de estar em outro país, com outro idioma, com outra cultura e poder vivenciar isso, muda a nossa mente para sempre, com certeza. Totalmente. Muito bem. Você que nos acompanhou até aqui, já se inscreva no canal aqui no Newcast. Newcast é o meu estúdio de podcast aqui em Campinas, no bairro Swiss Park. Estamos no Swiss Park Office. Se você quer me dar uma entrevista aqui, promover o seu negócio ou simplesmente utilizar o estúdio para gravar algum tipo de conteúdo para redes sociais, um curso online, uma palestra ou qualquer tipo de material audiovisual de altíssima qualidade, os meus dados também estarão aqui na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e fale comigo também no Instagram, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!